Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live desta série de lives que estou a lançar nestes últimos dias. Portanto, hoje vamos falar precisamente sobre as 9 atitudes que te levam a odiar o teu trabalho e, portanto, tu vais ter a oportunidade de ver quais são as atitudes que te trouxeram até a este momento e que estão a causar esta insatisfação na tua carreira, no teu trabalho. Se tu não me conheces, o meu nome é Marcelo Silva, sou coach, sou instrutor online e ajudo pessoas que estão insatisfeitas com as suas carreiras, com os seus trabalhos, a encontrar aquilo que realmente as realiza. A propósito disso, estou a lançar 100% gratuito um curso, neste caso um mini curso, que vai decorrer na próxima semana de 14 a 18 de setembro, portanto vai ser online, onde eu vou falar e vou te ajudar a descobrir o teu trabalho ideal. Se ainda não tiveste a oportunidade de te inscrever nesse mini curso, que é gratuito e vai ser online, como já referi, eu vou deixar no final desta live o link abaixo deste vídeo ou nos comentários, ok? Então, o que me traz aqui hoje é partilhar contigo as 9 atitudes que eventualmente possas estar a tomar e que te trouxe até este momento, até esta insatisfação que tu sentes a nível profissional. Então, podes estar a perguntar aqui qual será então essas 9 atitudes que levam ou que geram este tipo de resultados na tua carreira. Em primeiro lugar, aquela que eu considero ser uma dessas atitudes é seguir os sonhos e as expectativas dos outros. Normalmente o ser humano tem uma tendência para agradar aos demais. E quando nós fazemos isso, e quando cada um de nós entra num papel de agradar os outros, acaba por pôr de parte aquilo que é as suas próprias necessidades, aquilo que é os seus próprios interesses. É quase como se houvesse uma certa abnegação de si próprio em prol dos outros. Isto acontece porque normalmente as pessoas tendem a sentir que quando agradam os outros, de alguma forma os outros vão gostar mais de nós. Tem a ver muito com, às vezes, alguns complexos de inferioridade, que é normal e é muito comum, e, portanto, este é um tipo de atitude muito comum e que leva a isto. Mas a questão aqui é o facto de, muitas vezes, as pessoas escolherem as suas carreiras, as suas profissões, vai muito por orientação dos pais ou dos familiares ou das pessoas que acompanharam a educação enquanto criança. E normalmente os pais ou alguém que é nos muito chegados tem a tendência a orientar, a dizer: olha filho, olha fulano, porque não segues determinada carreira que seria o melhor para ti, vais ganhar muito dinheiro, é um bom trabalho, etc. E as pessoas fiadas nesse conselho, que é dado, obviamente, com as melhores das intenções, acabam por, a longo prazo, levar esta frustração pelo facto de as pessoas escolherem caminhos profissionais que nada têm a ver com aquilo que são as suas expectativas, a sua paixão, os seus talentos, etc. Então, é importante tu, por uma vez por todas, tenhas consciência daquilo que é o teu trabalho ideal, aquilo que realmente te realiza em termos profissionais. Só assim tu tens a capacidade, tens a consciência para descobrir aquilo que é um trabalho que te vai garantir uma maior satisfação lá na frente, ok? Depois, a segunda atitude é viver num estado que eu chamo de estado morno. E para exemplificar este o estado morno, há uma história que creio que foi criada ou concebida, ou pelo menos é contada pelo escritor Paulo Coelho, em que ele nos conta que havia um determinado sapo que foi colocado dentro de uma panela de água fria e essa panela foi colocada ao lume. O que é certo é que o próprio sapo estava ali confortável, ligaram então o fogão e a água foi gradualmente aquecendo e como o próprio sapo se ia adaptando à temperatura que ia subindo muito lentamente, ele sentia-se de certa forma confortável. O que é certo é que, de repente, começou-se a perceber que alguma coisa não estava bem, que a temperatura da água estava tão quente que aquilo estava, de certa forma, já a prender-lhe os músculos e ele não teve outra hipótese que não conseguia saltar
para fora da panela e acabou por ter um fim trágico, que foi morrer na água que acabou por ficar quente. O que é certo é que se pegássemos num sapo e tivéssemos colocado dentro da panela de água a ferver, provavelmente ele iria saltar para fora ao sentir aquele impacto. Poderia estar magoado com algumas queimaduras, mas o que é certo é que ele não iria ficar ali. Obviamente isto é uma história, não tem nenhum contorno real, portanto nem tem aqui a ver com a questão de fazer mal aos animais, mas é só numa perspectiva de perceberes que muitas vezes nós vamos estando num certo trabalho, numas certas circunstâncias, quer sejam até dos relacionamentos, de amizade ou amorosos, ou no nosso trabalho, e vamos estando neste estado de morno, as coisas vão piorando de forma lenta e progressiva, e quando nós nos apercebemos, já pouco há a fazer, ou é muito difícil mudar aquela realidade, ou porque eu estou doente, ou porque eu ganhei uma depressão, ou porque já é tarde, já estamos praticamente a chegar ao fim do período, portanto, laboral, ou neste caso a chegar à reforma, e então já não há grandes coisas a fazer. E é por isso que é importante tu estás consciente se onde tu estás agora, neste momento, em termos profissionais, te garante aquilo que te realiza, aquilo que te satisfaz, aquilo que te motiva e te estimula enquanto profissional, ok? E isso consegue-se quando nós estamos conectados com aquilo que é o nosso contorno, a nossa envolvência profissional. E é importante ter essa consciência, porque só isso vai te permitir ou vai permitir evitar o que aconteceu ao sapo, ok? Depois acontece que as pessoas, e isto é fruto do facto de as pessoas irem acumulando e mantendo-se confortáveis durante décadas da sua vida, o que leva então este estado, ou tal estado, peço desculpa, morno, ok? Depois, a terceira atitude que muitas vezes as pessoas assumem, e é, acima de tudo, uma atitude muito, de certa forma, disseminada pela nossa sociedade, que é o facto de culpar os outros pelas circunstâncias da nossa insatisfação, ou das suas angústias, dos seus maus resultados. E isso tem um nome de, neste caso, assumir um papel de vítima. E as vítimas queixam-se de tudo, queixam-se do patrão, queixam-se da empresa onde trabalham, queixam-se da economia, queixam-se do coronavírus que vieram, de certa forma, retirar o seu trabalho ou piorar as suas circunstâncias profissionais, queixam-se de várias coisas e a culpa nunca é da pessoa. O que é certo é que se há conceito que maior impacto causou em mim, mas que foi o conceito mais difícil de eu assimilar, foi precisamente esse. Nós passarmos de uma atitude de vítima para assumirmos uma atitude de responsabilidade, sermos os responsáveis a 100% pela nossa vida. Pode ser que agora tu estejas a pensar que, ok, veio o coronavírus, retirou-me o meu emprego, ou eu saio na rua, veio um carro contra mim, ou uma bicicleta, e deu-me uma panada e eu fui pelo ar e parti uma perna. Ok, isso são coisas que tu não controlas, mas tu controlas a forma como reages, como te comportas e as atitudes que tu tens com aquilo que te acontece. E é isso que reside o poder da pessoa que é responsável pela sua vida. Independentemente daquilo que aconteça, que venha o coronavírus, que tenha um acidente, que seja despedido, ele decide tomar uma atitude em relação a isso. Ou vai buscar novos caminhos, novas possibilidades, ou encontra novas soluções para aquilo que está a acontecer neste momento. E é preciso, em primeiro lugar, ter essa consciência de que, ok, talvez seja mais fácil para ti culpar o teu chefe, ou culpar o salário que tu ganhas no sítio onde estás, ou culpar os teus colegas de trabalho que não são muito afáveis. Podes culpar todos os outros. Mas, quando tu assumes a responsabilidade, em primeiro lugar, tu tens o poder de mudar a forma como tu te sentes em relação a essas circunstâncias. E, se não for possível mudar a forma como te sentes em relação a essas circunstâncias, tu podes mudar de local de trabalho, podes mudar dentro da empresa, pedir superiormente, por exemplo,
para ser transferido, etc. Ou decidir partir para outra. E isso depende exclusivamente de ti, ok? Portanto, se há conceito que vai causar um grande impacto e vai-te dar um grande poder e, acima de tudo, uma grande responsabilidade, é assumir a responsabilidade pela tua vida e por tudo aquilo que te acontece. Porque só assim, e só essas pessoas que assumem a responsabilidade pela sua vida e de levar a sua avante são aqueles que vencem na vida, ok? E todos os outros são aqueles que se queixam, aqueles que se armam de vítima, que são os coitadinhos e que nada... de que nada tenham culpa, estão à mercê da sua vida. E o facto de eu trabalhar com estas questões do autodesenvolvimento, de até no próprio curso, mini curso Descobre o Teu Trabalho, eu estou de certa forma, a instigar-te a ser mais responsável pelos teus resultados e pela tua vida. Então, se tu preferires estar num papel de vítima, num papel de queixar de tudo e de todos, meu amigo, não quero que te des ao trabalho sequer de te inscreveres no mini curso, que é gratuito, porque eu não quero essas pessoas lá. Eu quero pessoas que estejam realmente... portanto, empenhadas em fazer diferença, em mudar os resultados na sua vida, em aprender, em descobrir e olhar para si de um outro prisma, de forma a descobrir as suas mais-valias, os seus pontos fortes, mas também as suas fraquezas, ok? Mas nada de se queixar da vida, porque eu agora estou a passar por uma má fase, porque eu estou desempregado, etc. Se estás nesse registro de queixar, dificilmente as coisas vão melhorar para ti. E é só quando tu mudas para um papel de responsável é que a vida verdadeiramente muda, ok? Outro das atitudes também comuns é o facto de as pessoas trabalharem, ou pelo menos a principal motivação ser o facto de trabalhar exclusivamente pelo salário. Eu estou-me a lembrar, quando iniciei no mundo do trabalho, obviamente aquela que era a minha grande motivação era obter um salário para começar a ganhar a minha independência financeira e poder até ser mais independente dos meus pais. O que é certo é que é importante o nosso trabalho, e esse é o principal motivo pelo qual nós trabalhamos, é a garantia da nossa subsistência e da nossa, portanto, que possamos manter a nossa família e o nosso nível de vida. Contudo, quando apenas e só trabalhamos pelo nível financeiro, pelo salário que recebemos ao final do mês, isso leva-nos a que, numa questão de tempo, de semanas, de meses ou de anos, a insatisfação se abata em cima de nós. E, portanto, é preciso algo mais. É preciso ir para além daquilo que é o salário que nós recebemos ao final do mês. E quem fala na questão de ir para além disso, fala na questão de teres claro aquilo que é o teu propósito, o teu trabalho estar alinhado com aquilo que são as tuas paixões, os teus talentos, aquilo que realmente a forma e o facto do teu trabalho ser também uma forma de contribuir para o mundo, e nós vamos ter oportunidades de falar isso na aula ao vivo, na super aula que eu vou fazer no dia 18 portanto, de setembro, às 9h30 da noite. Portanto, marca na tua agenda essa data, porque vai ser uma aula muito importante e que vai fazer cair muitas fichas neste sentido. E é por isso que é importante tu teres clareza daquilo que são os elementos fundamentais para além do salário, porque só isso é que vai garantir que tu te realizes em termos profissionais, ok? Portanto, se tu neste momento estás a trabalhar exclusivamente pelo teu salário, é porque alguma coisa está mal, porque tu não está, ou neste caso o teu trabalho não está alinhado com aquilo que é aquilo que te move, ok? Mas nós vamos ter a oportunidade de nos debruçar ao longo da próxima semana e das próximas lives que vamos fazer sobre estes pilares que sustentam um trabalho com propósito, um trabalho que nos realiza, ok? Então, passando para a próxima atitude, que também é responsável pelo facto das pessoas se sentirem satisfeitas a nível profissional, é o facto de deixar na mão dos outros a gestão da sua carreira. E o que é que eu quero dizer com isto? Normalmente as pessoas entram para uma determinada empresa ou entidade, ou empregador, ou patrão, ou o que for, e
entram e estão à espera que seja a entidade patronal que promova, neste caso, a formação da pessoa, portanto, para que haja alguma progressão em termos das suas competências profissionais. As pessoas estão à espera que o patrão é que pague a formação. Há essa obrigatoriedade, é certo, mas nós não devemos depender naquilo que nos dão. Nós devemos ser proativos, devemos procurar outras formações fora do nosso contexto da empresa ou local onde trabalharmos, no sentido de nos valorizar, de melhorar as nossas competências e aquilo que é as nossas capacidades, ok? Depois, o facto de estarem à espera que seja a entidade patronal que tome a iniciativa de aumentar o nosso nível salarial. E isto muitas vezes acontece, ou a maior parte das vezes acontece, porque há uma imposição por lei de aumentar o salário mínimo, ou de que passou uns X anos e a pessoa é aumentada, entre aspas, mas a pessoa deve ter uma atitude proativa. Ok, se eu acho que me tenho empenhado e se eu acredito que me tenho empenhado imenso em prol da empresa, se eu acredito que faço a diferença naquela empresa, por que não pedir diretamente ao responsável, ao coordenador, ao chefe, ao patrão, ao que for, que me seja dado um aumento? E se essa empresa não te valorizar, ok, outras poderão te valorizar, mas isso, quando falamos na questão da responsabilidade, falamos precisamente disso, de assumir a proatividade pela tua carreira, ok? E não deixar que seja a entidade patronal que se preocupe em te melhorar as tuas competências, em aumentar o teu trabalho, ou não o teu trabalho, mas sim o teu salário. Tens que ser proativo, senão o que vai acontecer é que, numa questão de tempo, a tal insatisfação que temos vindo a falar, a tal frustração em relação ao nosso trabalho vai surgir cada vez mais, ok? Além disso, e antes de passar para a próxima atitude, vai partilhando aqui no chat aquilo que tem sido, então, os insights que vais tendo ao longo desta pequena aula, algumas notas ou algumas dúvidas que tu queiras deixar, terei todo o gosto em te responder e também partilhar com os demais, portanto, estas fichas que vão caindo, ok? Depois, outro dos aspectos ou outra das atitudes que levam à insatisfação profissional é não ter uma visão para a tua carreira. É importante que nós, na nossa vida, tenhamos uma visão de médio e longo prazo. Só aquelas pessoas que são bem-sucedidas, e isso é um fator preponderante neste caso, para o sucesso pessoal em todas as áreas, é a pessoa ter uma visão, ter neste caso até um conjunto de objetivos para os próximos 10, 20, 30 anos da sua vida. Só essas pessoas que têm isso claro para si são aquelas que realmente vencem na vida, são aquelas que têm os melhores resultados na vida. E, portanto, se tu vês alguém bem-sucedido lá fora, em que tu olhas para ele, olha como o fulano tem sido bem-sucedido na sua vida, acredita, ele tem uma visão, ele tem clareza daquilo que quer alcançar e, acima de tudo, é comprometido. Ele comprometeu-se em fazer tudo o que estava ao seu alcance para chegar àquele resultado. E como veja, botando algumas chaves, tu tens que ter cada vez mais presente para mudar o rumo profissional, mudar a forma como encaras o teu trabalho, ok? Para obteres, obviamente, melhores resultados na tua vida e na tua carreira, ok? Então, é importante que tu definas essa visão. E o que é que acontece é que muitas vezes as pessoas almejam um determinado cargo numa determinada empresa, mas esse caminho nem sempre é direto. E quando tu tens uma visão de onde tu queres chegar, tu sabes que podes entrar pela porta das traseiras, podes entrar pela porta pequena, como eu costumo dizer, começar a fazer ter pequenas tarefas ou ter um cargo que seja, de certa forma, pequeno, entre aspas, e depois, à medida que te empenhas, à medida que apostas em ti, à medida que tu geras resultados no teu trabalho, na tua entidade patronal, tu vais galgando, vais saltando patamares até alcançares aquilo que é o teu, portanto, o teu lugar, entre aspas, que
que almejas. E isso só acontece quando tu tens esta clareza, ok? E, portanto, é preciso muitas vezes também ter esta clareza. Porquê? Porque admitindo que há, e nós estamos a passar por uma fase mais complicada em termos profissionais, portanto, foi uma situação inusitada, ninguém estava à espera disto, e de repente milhares de empregos foram dizimados pelo Covid. Empresas que fecharam, empresas que diminuíram a sua produção e tiveram que despedir pessoas. E o facto de teres uma visão de longo prazo permite-te, mesmo neste momento de crise, em vez de insistires em encontrar trabalho na tua área, tu poderás até aceitar a primeira oportunidade que surge, mas isso, pelo facto de saberes que tu vais chegar lá, teres essa certeza, essa clareza, onde queres chegar, o teu trabalho ideal, tu podes então ser mais resiliente, ser mais capaz de lidar, às vezes, com estas pequenas ou podem ser grandes pedras no caminho, e, portanto, pelo facto de estás agora num trabalho que tu sabes que é temporário, mas pelo facto de teres essa visão a longo prazo, tu vais dar o tudo por tudo para seres bom naquilo que fazes neste momento, e quando surgir a oportunidade certa, tu então avanças para o teu trabalho ideal. Estou-me agora a lembrar de um livro que é O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Ele fala precisamente disso. Uma pessoa que tenha uma visão, que tenha um propósito, é capaz de aguentar qualquer coisa na sua vida. E ele foi um prisioneiro de guerra, portanto, na altura da Segunda Guerra Mundial, ele esteve num campo de concentração, perdeu a sua esposa que estava grávida, perdeu os seus pais, ele era um psicólogo, era ligado a essa área, e ele perdeu o seu trabalho, perdeu a sua casa, os seus bens, e foi então colocado num campo de concentração a passar fome, frio, sujeito a trabalhos forçados, e ele percebeu que a maior parte das pessoas que estavam à sua volta, numa questão de meses, morriam. E morriam porquê? Morriam porque desistiam da vida, porque não conseguiam ver para além daquela situação negativa pela qual estavam a viver. E ele tinha esse objetivo, ele tinha um objetivo de superar aquela situação que era horrenda e que cada um de nós que está aqui não é capaz de imaginar essa situação, toda aquela provação que ele teve de fome, de frio, de abuso físico, etc. E ele via-se, ele conseguia visualizar na sua mente quando chegasse, ou melhor, ele conseguia ver o dia quando ele estava livre, quando ele iria sair daquele campo de concentração. E o que é certo é que ao fim de dois anos e tal, a guerra terminou e ele foi por fim libertado. E ele percebeu que aqueles que resistiram, aqueles que conseguiram ter mais hipóteses, mais chance de resistir ao campo de concentração, é porque tinham esse propósito, essa visão para além daquela situação nefasta, ok? Só aqui ver se está tudo ok. Muito bem. Eu já vou responder aqui às questões da Paula Machado. Ok, vou deixar para o final, então, a resposta, portanto, às questões que estão a ser levantadas. Para já, então, dou a boa tarde à Glória, à Isabel e ao Paulo Machado. Sejam muito bem-vindos, ok? Então, continuando aqui... Outra das atitudes que levam a essa satisfação é o facto das pessoas ignorarem os sinais que dizem que é hora de mudar. Então, esses sinais são o facto de ter o síndrome do domingo à noite, em que, pelo facto de ser segunda-feira, e a segunda-feira está-se a aproximar a olhos vistos, a pessoa sente-se deprimida, sente aquele stress e acaba por não aproveitar da melhor forma o seu domingo. Isso é um sinal que é preciso estar atento. Depois, o facto de arrastar-se, de levantar da cama com um custo brutal, como se fosse quase obrigado a ir para o corredor da morte, em que a pessoa não quer se levantar da cama. E quando isto acontece, quando falta este ânimo, é porque algo não está bem a nível profissional. Outro é a questão dos desequilíbrios que, em termos profissionais, ou neste caso o nosso trabalho atual, vai gerando na nossa vida. Por exemplo, a nível de relacionamentos familiares, a pessoa chega cansada à casa, estressada, com pouca paciência e acaba por não se dar o melhor de si àquelas pessoas que são mais importantes
para si, que é a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, etc. Quando também a tua saúde está a ser prejudicada ou por níveis de stress, ou o facto de teres distúrbios de sono, não dormires bem de noite, o facto de sentires falta de energia, o facto de até algumas doenças de foro coronário, aumento de peso, etc., muitas vezes surge precisamente pelo facto de termos um trabalho que causa este stress em cada uma dessas pessoas, ok? Depois, o desequilíbrio na vida a nível das finanças pessoais, tu não teres o rendimento que acreditas que mereces, o facto também de sentires aquele sentimento de vazio e frustração. E outro dos fatores importantes a ter em conta, outro dos sinais, é o facto de sentir-te desmotivado de forma recorrente no teu dia-a-dia em termos profissionais. Isso é um fator que tu não podes, de certa forma, fazer de conta que ele não existe, porque isso é um sinal que, se nada for feito, tende a piorar ao longo dos anos e das décadas, ok? E, portanto, nada pior do que a pessoa ter uma morte lenta a nível profissional, a nível da sua carreira, arrastar-se com a ânsia que chegue as férias, com a ânsia que chegue o fim de semana, com a ânsia que chegue aquele feriado que só vai surgir daqui a 3 ou 4 meses, com a ânsia que chegue a tua reforma. Tu não podes de maneira nenhuma chegar a este ponto, ok? Depois, e estamos quase a terminar, outro dos sinais, outro das atitudes é as pessoas fazerem algo a nível profissional e as suas tarefas estar em completo desalinho ou completamente desalinhadas com os seus talentos, com as suas competências e com as suas necessidades profissionais. Isso leva a que as pessoas se sintam inúteis, que se sintam muito aquém daquilo que deveria ser um trabalhador, portanto, ou muito aquém daquilo que faz, e sente-se também, de certa forma, subaproveitado, e isso vai levar ao tédio. Nós, no minicurso, vamos ter a oportunidade de trabalhar e de tomar um pouco mais consciência sobre, portanto, os talentos, sobre estes aspectos que estão na base do teu trabalho ideal e, portanto, aí vais ter, então, a tal clareza que necessitas. E, por fim, estamos quase a terminar, e é aqui que também muitas vezes surge, eu vou falar aqui de algumas tretas, que é mesmo assim, algumas desculpas farrapadas que as pessoas dão para si próprias. Eu próprio também, já no passado, usava essas tretas, essas desculpas para justificar a minha atual situação. Ok? Mas já vamos a isso. Então, a última grande atitude e que leva à tua insatisfação a nível profissional é não tomar a decisão de mudar. E muitas vezes a decisão de mudar não acontece porquê? Não acontece porque a pessoa não sabe aquilo que realmente quer, não sabe aquilo que realmente é um trabalho que tem o potencial de a realizar enquanto profissional. Ok? E, portanto, a tomada de decisão muitas vezes depende desse fator. E quando tu tens consciência, quando tens maior clareza, maior certeza daquilo que queres fazer a nível profissional, a decisão acaba por ser muito mais fácil. Porquê? Porque o teu comprometimento com aquilo que tens de fazer, com mudar o teu trabalho, ou até às vezes não necessitas mudar o teu trabalho, necessitas tomar a decisão de mudar a forma como encaras o teu trabalho. E isso, muitas vezes, é o suficiente para virar a chave em relação à forma como te sentes com aquilo que fazes profissionalmente, ok? Então, indo aqui à questão das tretas, muitas vezes as pessoas dizem e acreditam nisto, que isso é que é pior, o facto de eu não vou mudar agora de trabalho, apesar de estar insatisfeito, eu não vou mudar agora de trabalho porque estou demasiado velho para mudar, ou achar que é demasiado novo para mudar para outro trabalho, ou achar que não tenho formação necessária, ou não tenho experiência necessária para mudar de trabalho, ou de carreira, ou de que for, ou eu não sou bom o suficiente, ou está uma crise e por isso é melhor manter-me onde eu estou, ou não há oportunidades de trabalho. E quando tu acreditas em numa ou mais destas tretas, destas desculpas, tu estás então
a impedir a mudança. Estás então a aumentar as chances de te manteres onde estás neste momento. E, portanto, é preciso estar atento às desculpas que não só dás a ti, mas que também dás às outras pessoas. E, portanto, quando as pessoas entram neste regime de desculpas, estão a entrar no papel, na atitude de vítima, como eu já referi. E as vítimas não vencem na vida. As vítimas estão à mercê das situações, dos acontecimentos e portanto, das questões alheias. Eu, por exemplo, no meu caso, a questão do Covid, eu aproveitei o tempo que estive até mais por casa para poder pôr projetos que eu tinha para pôr em andamento. Portanto, enquanto uns choram, outros vendem lenços. É um pouco este conceito. Portanto, por mais difícil que as coisas estejam na tua vida, por mais dificuldades que as coisas que aconteçam, tu, em última análise, quando assumes a responsabilidade, tens a última palavra a dizer. Tu podes começar a mudar o curso das coisas, ok? Portanto, é uma questão de perguntares o que é que depende de mim para eu mudar a forma como eu me sinto em relação ao meu trabalho, o que é que depende de mim mudar, portanto, mudar de um trabalho que estou insatisfeito para um trabalho que me realize, por exemplo. E quando tu fazes este tipo de perguntas, estás a obter clareza, estás a obter informações úteis que te vão permitir mudar e fazer então esta transposição ou esta transmutação de um estado de insatisfação para um estado de realização, ok? Então, neste momento podes dizer que, ok, Marcelo, o que estás a referir até faz sentido, isso é muito bonito, isso até é fácil dizer, mas na prática é difícil. E eu concordo plenamente contigo. É difícil, muitas vezes, nós encontrarmos um trabalho que nos realiza. Mas, atendo só aqui a questão, se fosse fácil, toda a gente estava satisfeita com o seu trabalho. Se fosse fácil, toda a gente estava satisfeita com os seus relacionamentos. Só para teres uma ideia, portanto, eu tenho feito um processo de formações ao longo destes últimos 15 anos nestas áreas do desenvolvimento humano. Eu já fiz vários cursos, já gastei milhares de euros, alguns milhares, não foram muitos, mas investi muito na minha formação não só para me autoconhecer, mas para me dar ferramentas, não só para me ajudar a mim, mas também para ajudar os outros. Eu já investi muito em livros e já li algumas dezenas de livros. Alguns estão aqui, muitos estão ali naquelas prateleiras ali. E, portanto, isto não foi um processo fácil de eu descobrir algumas estratégias, de descobrir ferramentas, de mudar a forma como eu encaro estas coisas. Mas eu agora olho para trás e percebo o quão eu já evoluí, o quão eu mudei a minha vida só pelo facto de ter feito este caminho. E, portanto, eu decidi, há algum tempo atrás, assumir a minha missão, como missão, ajudar as pessoas a fazerem este caminho, mas de uma forma mais facilitada. Porque eu já passei por aí, eu já fui em busca de respostas, de ferramentas para ajudar as pessoas a fazerem este caminho. E por isso eu criei o curso 100% gratuito Descobre o Teu Trabalho Ideal, precisamente para te ajudar a começar a ter esta clareza, para teres não só uma maior clareza, mas uma maior certeza daquilo que são os elementos-chave que podem garantir que tu te sentes realizado em termos profissionais. Espero então que tu que estás aí faças a inscrição e aproveites da melhor forma esta oportunidade que eu estou a dar neste momento. Então, queria já agora aproveitar para dar também a boa tarde à Cláudia Rodrigues, à Patrícia, e, portanto, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Respondendo aqui ao Paulo Machado, ele está aqui a perguntar, e é uma pergunta muito, sem dúvida, muito pertinente, como é que nós temos clareza? Como eu já referi, eu sou coach, e nós em coaching utilizamos perguntas. E pode parecer muito simples ou muito simplista o facto de usarmos perguntas para obter respostas, mas quando nós sabemos fazer as melhores perguntas, e tu vais perceber isso no mini curso Descobre o Teu Trabalho, vou-te passar não só uma componente mais teórica, portanto, algumas bases, mas eu vou dar alguns trabalhos, aquilo que eu chamo os TPCs, trabalhos para crescer, em que eu não vou fazer mais do que perguntas que estão concebidas para te ajudar a refletir sobre aquilo que são os elementos-chave no teu trabalho ideal. E é essa a principal base, a principal ferramenta que eu utilizo
para ajudar as pessoas então a fazer ou seja, esta clarificação, para começar a ter mais objetividade daquilo que querem fazer a nível profissional, ok? Boa tarde, as legendas não estão bem, aparecem palavras diferentes. Eu não sei o que é que a Isabel quer dizer com isso. Portanto, isto não está a ser legendado, mas... ok, se for necessário explicitar, agradecia, ok, que não entendi. Patrícia Santos refere aqui tretas igual a desculpas esfarrapadas. E é precisamente isso, o facto de nós darmos a nós, muitas vezes, e o ser humano é fantástico, é exímio nisso, de dar desculpas esfarrapadas para justificar o facto de não conseguirem alcançar determinadas coisas. E quando nós damos essas desculpas esfarrapadas, estamos a abdicar do nosso poder de fazer as coisas, de modificar os nossos resultados, ok? Muito bem-vinda, Cristina Ponzi, seja muito bem-vinda. Aqueles que estão agora a chegar poderão ter a hipótese de ver, então, não só na minha página do Facebook, mas também lá no grupo, na comunidade, portanto, a gravação desta aula. Então, se não há mais questões, nós vamos ter no próximo sábado mais uma aula, portanto, isso será às 7h30, no mesmo horário de hoje, e, entretanto, amanhã vocês recebem o tema, e vou deixar aqui, e até já agora vou partilhar qual é o tema que vou falar no sábado. No sábado eu vou partilhar contigo o fator-chave para alcançar a realização profissional. Portanto, a partir de agora vamos começar a partilhar aqui algumas chaves, algumas estrutura para começares a ter clareza daquilo que é o teu trabalho ideal e teres ferramentas para começar a descobrir isso, ok? Então, vemo-nos no sábado. Tu que já estás no grupo, seja muito bem-vindo, no grupo Descobre o Teu Trabalho Ideal, e para aqueles que não estão inscritos, eu vou deixar já de imediato abaixo e aqui nos comentários, peço desculpa, o link para a inscrição gratuita no curso Descobre o Teu Trabalho Ideal. Foi neste caso, um prazer enorme estar aqui com vocês e vemo-nos então, quanto mais não seja, no próximo sábado às 7h30. Um forte abraço, tenham uma boa noite e tudo de bom, ok? Tchau, tchau.